para não gravar nas nuvens. Bom, já está gravando, para depois a gente compartilhar essa aula para outras. Tem mais gente pedindo para entrar. Veja, então a aula hoje, eu estou trazendo a temática gestão, diversidade e desenvolvimento sustentável dos ecossistemas cultivados. Isto é uma preparação para poder a gente entender outra temática que eu vou discutir mais na frente, que é justamente sobre os ecossistemas, a friabilidade dos ecossistemas, que existe uma nova classificação dos ecossistemas em ecossistemas friáveis e não friáveis. E a gente, como técnico em agroecologia, é necessário a gente também entender um pouco disso para poder saber olhar os nossos agroecossistemas e entendendo se ele está mais para friável ou para não friável, né? Então, isso é necessário. E para ter essa base, é necessária essa aula que eu vou dar hoje, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela aqui agora. Deixa eu trocar isso aqui de canto. Socorro, seja bem-vinda, Socorro. Vê bem, gente. A temática vai ser essa, né? Tá todo mundo vendo aí a imagem? Só dá um ok. Alguém dá um ok aí, se está vendo? Gestão. Ah, tá. Então tá. Todo mundo está vendo já, né? Então, veja, a temática é essa, né? Gestão, diversidade e desenvolvimento sustentável dos ecossistemas cultivados ou os agroecossistemas, né? Existe uma diferença entre o ecossistema e o agroecossistema. O ecossistema é natural e o agroecossistema é aquele ecossistema que o ser humano já está intervindo nele, já está mexendo com ele, está tentando modelar ele ao seu bel prazer. Que isso aqui é o perigo, né? Quando ele está trabalhando para o seu bel prazer, né? E eu gostaria de começar esta aula de hoje trazendo essa frase, né? Qual a frase de hoje? Né, de um nativo, que ele diz o seguinte, né? É um nativo americano. Ele diz: quando um homem se afasta da natureza, o seu coração torna-se difícil, né? E a agroecologia está tentando justamente fazer com que a gente se junte novamente, chegue mais perto da natureza, né? Não se afaste tanto da natureza, né? Pegando a frase também do Ernest, o Ernest diz o seguinte, né? Que o ser humano tem que entender que ele faz parte de um sistema inteligente, ó, de um sistema inteligente. Ele não é o inteligente. Entende? Então, ele faz parte desse processo, né? A inteligência não é nele, a inteligência é no sistema comum, né? E a gente precisa de todo jeito. Ô, professor Roberto. Oi. Interrompendo aí sua aula, desculpa aí por interromper. Mas tem umas pessoas aí que estão com o microfone ligado ainda. Tá dando interferência aqui. Gente, por favor, feche os microfones. Fecha o microfone. Quando ele está fechado, ele fica vermelhinho. Ednilza ainda está aberto o microfone dela, Ednilza. Tu fecha teu microfone. E tem que ter outras pessoas também aí. É porque tem muita gente, às vezes, que não está sabendo, fica perdido para desligar, porque... Acabou. Aqui. Eita, tá falando. Tem alguém que está com o microfone aberto, que está ouvindo até a conversa em casa, né? Bom, então voltando para a aula, né? Então a gente precisa ser ecoalfabetizado, né? Como o Fritjof Capra diz, participar de um processo de uma alfabetização ecológica, que a gente ainda está muito distante de entender ainda o que é
ecologia, do que é educação ambiental, do que é ecossistemas. A gente está muito longe disso ainda, né? A turma está sempre ligando a essa coisa de mexer com a natureza, com a paisagem, tornar uma paisagem simplesmente bonita, né? E não só é isso, não só é isso, é muito mais do que isso, né? E o Fukuoka, ele traz muito essa ideia, dizendo que o ser humano, cada vez mais, ele está se afastando da natureza, né? Através de forças centrífugas, quer dizer, são tipos de força, uma força centrífuga é aquela que expulsa, bota a coisa para fora, né? E ele estava dizendo, antes de falecer, né, pelo menos nos escritos dele, que era interessante que a gente começasse a olhar a natureza com outros olhos, né? É voltar voltar a ser natureza novamente. Então, é a gente utilizar uma força centrípeta, quer dizer, é uma força que volta para o centro. Ela não é uma centrífuga que sai do centro para fora. Então, como é que a gente volta a viver a natureza, a viver em harmonia com a natureza? Então, este é o processo que a agroecologia está trazendo muito forte essa temática, né? Esse jeito de pensar e esse jeito de agir diante da realidade. A busca pela autossuficiência alimentar nas propriedades rurais, né? Ela exige, se eu quero ter uma autossuficiência alimentar, eu quero produzir quase de tudo que a minha família necessita, eu sou forçado a aumentar a biodiversidade genética das espécies dentro do meu sistema. Eu não vou comer laranja todo dia, né? Eu quero comer laranja, manga, eu quero comer macaxeira, inhame, batata, eu quero, quer dizer, quanto mais eu buscar essa autossuficiência alimentar e de forma bem diversa, eu tenho que mexer em todo o meu sistema, no meu agroecossistema. Quer dizer, eu vou ter que diversificar ele ao máximo. Eu vou ter que saber encontrar quais são os consórcios de plantas que se dão bem junto uma da outra. Então, esta é a busca dessa autossuficiência alimentar. Ela parte do pressuposto que eu tenho que aumentar a quantidade da biodiversidade. Gerencialmente, qual seria a maneira para se alcançar a autossuficiência alimentar? Quer dizer, quando eu vou operacionalizar isso no dia a dia? Será que é isto? Será que eu praticando monocultura? A monocultura não me dá esta capacidade de eu poder me alimentar só de tomate. E o pior, que esta monocultura aí provoca uns desequilíbrios incríveis na natureza, e para poder essas plantas chegarem a produzir, a quantidade de insumos químicos é estrondosa, é absurda para poder manter essas plantas sadias, já que agora o sistema foi quebrado. Quer dizer, o tomate era mais uma planta dentro do ecossistema. E o ser humano tornou agora era a única planta dentro de uma grande área. Quer dizer, ela perdeu a sua sustentabilidade. E agora, para poder ela sobreviver, ela vive de muleta. Quais são as muletas de um sistema de monocultura? É adubo, é veneno e companhia limitada, né? Quer dizer, essa planta não consegue mais viver sozinha. Ela, para poder viver agora, ela precisa de muita interferência de insumos para poder ela se segurar. Mas a gente está dizendo que para ter uma segurança alimentar gerencialmente, eu tenho que praticar a policultura. Eu tenho que buscar diversificar meu espaço ao máximo, né? Isto é o caminho da sustentabilidade. O Bill Mollison, antes de morrer também, ele de vez em quando trazia umas frases que eram muito fortes, né? E essa frase dele aí, ó, a maior mudança que temos que fazer é ir de consumo para a produção, mesmo numa pequena escala em nossos jardins. Daí a futilidade de revolucionários sem jardins, que depende do próprio sistema que ataca. Quer dizer, o cara mete o pau no sistema, mas termina usufruindo do sistema.
né? Então, ele está dizendo que a gente tem que sair dessa coisa de simplesmente ser consumidor para ser prosumidor. Quer dizer, o cara que produz e consome, né? Porque se a gente for olhar, a maioria das pessoas hoje, principalmente nas áreas urbanas, quase todas são consumidores, né? E consumidores ativos, ávidos, né? E consumindo produtos que não são quase mais naturais. A maioria são produtos mais artificializados, né? Queremos sair. Senhor, Oi? tem como o senhor botar a tela para ficar maior, não, expandida, não? A tela do slide? Tá bom agora? Ah, isso. Tá ok agora. Pronto. Então, nós queremos sair de uma propriedade deste modelo, dessa imagem aí, ó, que mesmo estão vendo, ela é diversificada, essa propriedade. Ela é diversificada, mas ela tem muitas coisas que são artificializadas, né? Tem muita coisa ainda mono. Vocês estão vendo aqui essa parte branca? Não sei se estão vendo meu mouse aqui, essa parte branca, aqui é tudo estufa. Quer dizer, para poder se produzir nesse espaço, eles estão usando de artifício, de artificializar o espaço para poder a produção acontecer. Então, a gente está dizendo que a gente quer sair de uma propriedade desse jeito. Esse não é o modelo ideal, mesmo também sendo diversificada. Mesmo sendo diversificada. A gente precisa de uma propriedade muito mais no estilo dessa daqui, ó. Essa daqui é a propriedade do Certo, Bimirim, né? Quem conhece lá já viu essa casinha lá, né? E as imagens que eu vou mostrar agora vocês já viram, mas só para entender e remeter vocês, para entender que quando eu estou em busca de fazer o meu ecossistema e ter uma sustentabilidade muito mais agroalimentar, eu preciso diversificar. Até rimou, né? Até rimou. Então, essa propriedade aí, ela tem, olha, veja que ela é muito pequena, mas ela tem todo um processo de diversidade, que nós vamos ver agora essa diversidade. Por exemplo, olha, dá uma olhada no entorno dessa casa, né? Mas agora a gente começa, olha, a pinha e a casa, como eu já mostrei para vocês. Né? Olha, o mamão e a casa. Quer dizer, o mesmo espaço com essa coisa tudo pertinho, no entorno da casa. Quer dizer, é como se esse entorno aí fosse o verdadeiro supermercado da família. Olha, o limão e a casa. A banana e a casa. Né? A goiaba e a casa. A uva e a casa. A cana e a casa, o pimentão e a casa, a pimenta e a casa, o abacaxi e a casa, a batata doce e a casa, o maxixe e a casa, a cebolinha e a casa, o girimum e a casa, o coentro, a salsa e a casa, a cidreira e a casa, o capim-santo e a casa, o alface e a casa, a macaxeira e a casa, a fava e a casa, a couve e a casa, o repolho e a casa, o guandu e a casa, o tomate e a casa, a berinjela e a casa, o quiabo e a casa e Roberto e a casa. Né? Então, eu quero que vocês entendam que este processo pode ser pensado, pode ser desenhado, pode ser pensado, articulado, mobilizado por qualquer um de vocês. A permacultura, ela subsidia vocês com ferramentas de design que vocês conseguem modelar esse tipo de sistema. Né? O problema é entender todas as ferramentas e saber aplicar essas ferramentas no dia a dia, na montagem, no design do espaço. Né? A propriedade rural, ela deve ser o supermercado da família que abastece a família em tudo, no máximo possível. Uma família que vive no campo, ela devia, no mínimo, não comprar absolutamente nada para o consumo alimentar. Né? Às vezes é até tolerável comprar determinadas outras coisas que não se consegue produzir na propriedade, mas que, na sua maioria, a propriedade fosse o supermercado. Né? Então, uma das funções fundamentais de uma propriedade ou de um agroecossistema
Quer dizer, é um sistema que foi pensado pelo ser humano, foi gestado por ele, foi desenhado por ele. Uma das primeiras funções desse agroecossistema é ser o supermercado da família, né? Outra é ser a fábrica de insumos. Quer dizer, eu não tenho que estar comprando insumo, eu não tenho que estar comprando adubo, eu não tenho que estar comprando ração, eu não tenho que estar comprando veneno. O meu espaço, ele tem que ser uma fábrica de insumos para poder segurar esse sistema, né? Então, o adubo, a ração, né? Todos os processos que são necessários para poder qualquer planta ou qualquer animal crescer dentro desse espaço, ela tem que ter produção interna que faça com que esses animais e essas plantas possam crescer sem eu ter que trazer nada de fora. Uma das coisas que tem que entrar de fora são duas, praticamente. Vamos pensar basicamente nisso. Uma seria o sol, né? Porque sem sol, as plantas autótrofas não conseguem produzir seu próprio alimento, né? E o outro seria a água. Quer dizer, a chuva, quando ela cai, ela tem que ser captada, tem que ser armazenada, tem que ser reticulada, quer dizer, distribuída dentro da propriedade da melhor forma possível, para que este solo permaneça o maior tempo possível úmido. A umidade é necessária. Não dá para a gente projetar um espaço que, num determinado momento, cai muita chuva, a chuva cai e eu não consigo segurar aquela água. E depois eu fico reclamando, dizendo que não chove, que a chuva foi pouca. Que conversa! Imagina, gente, que quando a gente está dizendo que numa área chove 600, 700 milímetros de chuva, está dizendo que num ano, em cada 1 metro quadrado daquele espaço, está caindo 600 a 700 litros d'água. É muita água. O problema é que, às vezes, essa água cai concentrada no mesmo tempo, né? Mas nós temos tecnologias que podemos fazer com que esta água possa ser distribuída, porque normalmente a água se concentra, né? Nós temos um declive e normalmente essas águas terminam indo para as grotas, né? Para os que a gente chama de talveg, vai para aqueles espaços, se juntam e depois escorre e vai embora. Então a pergunta é como é que a gente faz para poder, em vez dessa água que está chovendo toda se concentrar, mas se eu estou vendo que ela vai se concentrar ali, como é que eu faço para redistribuir ela de volta? Como é que eu faço? Que tecnologia eu uso para levar esta água novamente para as partes que vão ficar mais secas, agora continuar mais úmida? Então, a propriedade ou o agroecossistema também, além de ser o supermercado da família, também deveria ser a fábrica de insumos. Como também devia ser o banco. Devia ser o banco, porque ela tenta aportar diariamente o capital necessário para financiar as outras atividades internas do prédio, né? Quer dizer, a galinha, o cocô da galinha está bancando o peixe está bancando a horta com a água do peixe. Quer dizer, esse sistema tem alguém pensando que dentro da propriedade esses aportes de recursos eles são de transferências internas. Acontecem as transferências internas, que foi o último texto que eu postei para vocês na semana passada, que foi sobre transferência de fertilidade. Como é que acontece isso dentro dos ecossistemas? Né? Eu não sei se todo mundo vem lendo os textos que eu venho postando. Eu estou fazendo um esforço danado, vocês não têm ideia de o que é toda semana ter que escrever um texto, né? Escrever um texto e postar para vocês. Então, é um esforço e eu gostaria muito de poder compartilhar e que vocês pudessem ler e interagir comigo depois em relação a esse texto, né? E eu estou trazendo, trazendo essas aulas para ir juntando, fazendo com que esse terceiro módulo a gente possa entender, mesmo remotamente, mesmo à distância, mas que eu faça você sentir na pele, na consciência, na inteireza do corpo, sentir a essência dessa natureza que está clamando, pedindo a nossa ajuda, né? Outra, também o agroecossistema devia ser a companhia de seguro. Por que companhia de seguro? Porque ela protege o agricultor contra os riscos e vulnerabilidade de praga, as adversidades climáticas, porque você tem, como você tem uma biodiversidade grande, se um produto não der, não é possível que os outros tudinho não der. Não chega a produzir. Então, tu tem uma companhia de seguro interna,
que foi criada e foi desenhada pela natureza, mas que você pode cada vez mais arrojar esse desenho, né? Você pode ajudar nesse design cada vez mais potente. E outra coisa que também o agroecossistema devia ser é uma fonte de emprego. Quer dizer, toda a família devia ter uma ocupação produtiva dentro da propriedade. Né? Vocês escutaram, né? Olha, tem gente com o microfone ligado, aberto. Por favor, fecha o microfone. Eu não estou vendo quem é, mas a gente tá ouvindo a interferência. Então, gente, também esse agroecossistema tem que ser desenhado também para que todos os membros da família, né, que já tiver na idade de trabalho, né, possa ajudar, receba uma ocupação produtiva dentro do sistema, né? E não fica centralizado somente em alguns, né? Somente em alguns. Então, para poder se fazer uma agricultura sustentável e biodiversa, né, precisamos criar uma consciência ecológica, que é isso que eu venho dando um embate permanentemente. Porém, essa consciência ecológica não basta simplesmente olhar a paisagem, achar belo e defender as plantinhas. Não é isso. Isso só não leva a nada. Eu tenho que ter, além dessa visão, essa consciência ecológica, eu tenho que agir. E outra, eu tenho que entender ela de forma sistêmica e não isolada as coisas. Eu tenho que ver minha propriedade como um sistema como um todo, onde todas aquelas peças que foram colocadas na paisagem, da galinha, o pato, o porco, a horta, a fruteira, todos esses seres têm que interagir de forma harmonicamente. E nós conseguimos fazer isso, né? A gente consegue, porque quando vai juntando os animais e as plantas, a gente consegue entender e perceber quando uma planta está perto da outra que se dá bem. Mas também a gente consegue perceber quando uma planta está uma atrapalhando a outra. Uma planta que cresceu muito, né? Tomou muito espaço, esgalhou muito, e tem outra por baixo que precisa de sol e ela não está recebendo, né? Então eu percebo isso. Então entra a minha interação, a minha consciência ecológica de melhorar aquele espaço, né? Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer alguma poda numa planta daquela para poder a outra também ter acesso a receber luz solar para poder fazer fotossíntese. Precisamos adotar formas de pensar e de nos comunicar e de agir menos agressivo ao meio ambiente. Porque, olha, esse Sapiens Sapiens é um craque em agredir o meio ambiente, viu? Né? Então, veja, desde pequeno, olha essa imagem. Né? Às vezes, se o cara estivesse caçando a ave ali, pelo menos para comer, mas normalmente é simplesmente por brincadeira, por prazer. Né? Isso vai de encontro. E o danado que isso vai se criando uma consciência ecológica desde pequeno. Né? Olha aí, outra agressão, desmatamento. Né? Como a gente fazer uma forma, já que é necessário eu plantar, mas como é que eu posso entrar num ecossistema desse sem ser tão agressivo? Né? Fogo. Né? Olha aí. Outra, plantio subindo serra, descendo serra. Quer dizer, todas essas formas são agressões ao meio ambiente. São agressões. O uso de veneno, do mesmo jeito. Então, a gente precisa criar um estado de arte. Né? Meu amigo Cacá, marido de Silvia aí, ele trazia muito essa coisa, né? O estado de arte. Né? É a interação harmoniosa do ser humano com a natureza. Né? Então, devia ser mais ou menos assim como os nativos, né, fazem ou faziam, né, esse contato assim, ó, um contato muito mais relacional, muito mais harmonioso com a natureza, né? Então isto é um estado de arte, né? Olha que figura, que imagem é essa, né? Então isto é o que a gente está querendo. Uma visão bio, olha, uma visão bio, quer dizer, uma visão de vida das funções, da diversidade. Na permacultura é fantástico isso. Por exemplo, os biomas. Né? Imagina, no Brasil tem muitos biomas. Né?
desde a Mata Atlântica, a Caatinga, o Cerrado, os Pampas, né? o Pantanal, quer dizer, são tudo biomas. Mas veja que nesses biomas a diversidade é muito grande. Né? Olha a diversidade de plantas, de animais, é muito grande, gente. A natureza tem um potencial de diversidade, é incrível. Olha para aí, só de peixes, né? Essa diversidade todinha. De insetos. Imagina, gente, que cada um ser desse exerce funções dentro dos ecossistemas. Eles não estão aí simplesmente para destruir. Eles estão para evoluir, para fazer os ecossistemas naturais evoluírem, equilibrarem-se. Então, tem várias funções que é necessário acontecer dentro de uma mata, que se um calango não faz, e um sapo não faz, uma cobra não faz, quem faz é um besouro, quem faz é um passarinho, quem faz é um inseto, né? Outro inseto é uma formiga. Então, esses seres, eles trazem segurança, eles trazem equilíbrio ao ecossistema. Olha a quantidade de olho, né? Espécies, cada um com seu jeito de olhar, né? Com seu jeito de olhar, porém com olhos diferentes, né? As patas, imagina a quantidade de pata diferente que existe, né? De bicos. E lembrar, gente, que todas essas diversidades são controladas nos ecossistemas através de uma teia alimentar, de um equilíbrio que tem entre eles. E a gente tem que fazer um comparativo, né? Quando eu começo a entender que nos ecossistemas naturais tem essa biodiversidade todinha e que todas essas biodiversidades elas se controlam através de teias alimentares, quer dizer, um come o outro, que termina produzindo algo para o outro, quer dizer, há um equilíbrio entre isso. Então, eu tenho que pensar também, quando eu vou desenhar o meu agroecossistema, eu vou pensar do mesmo jeito. Por exemplo, um ambiente feito esse aqui, dessa imagem, tem alta diversidade. Estou vendo que tem muito tipo de insetos diferentes, né? Mas olha essa aqui agora, essa outra imagem. Ambiente com baixa diversidade, olha aí. Só tem gafanhoto. Quer dizer, isso foi causado por alguma agressão a esse meio. A esse meio aqui, alguma coisa aconteceu nesse meio que desbalanceou esse sistema e deixou que só simplesmente esses dois consigam sobreviver nesse espaço. Então, esses dois aí terminam se tornando o quê? Uma praga. Termina atacando o ambiente porque ele não tem quem controla eles. Não tem um controlador deles. Na natureza, existem inúmeros tipos de teias tróficas. Quando eu digo teia trófica, é teias alimentares. O trofismo quer dizer a alimentação. Né? Então, veja. Olha aqui nessa imagem. O sol fornece energia para a planta produz folhas que vai alimentar o gado produz o leite que vai alimentar as pessoas ou a sua própria cria. Né? Esse gado, quando morre, serve para os decompositores que vão liberar os minerais para tudo começar de novo. Né? Então, isso é uma teia. Aí eu pergunto, será que dentro das nossas propriedades, será que dentro dos nossos agroecossistemas, nós estamos conseguindo montar essa teia alimentar? Quem são os animais, os seres que eu estou permitindo que eles existam dentro da minha propriedade para poder exercer essa função? Ou será que todo ser que eu vejo, que eu não gosto, eu vou lá e tiro, eu mato? Que isso é que na maioria acontece. Né? Olha aqui do mesmo jeito, né? O capim, olha, o sol veio, alimentou o capim através de fotossíntese, esse capim alimentou o grilo alimentou o sapo alimentou a cobra alimentou o gavião morre, vira de alimento para os decompositores, para começar todo o sistema de novo. Num sistema desse, a perda de energia é muito pouca. Mas mais uma vez, eu pergunto, quem é que está fazendo o papel da cobra dentro do nosso agroecossistema? Quem é que está fazendo o papel do sapo? Quem é que está fazendo o papel dos decompositores? Será que existe isso? Será que eu estou permitindo
que minhas plantas, a disposição que eu arrumei minhas plantas, elas conseguem absorver o máximo de luz solar para poder fazer fotossíntese? Ou será que a minha arrumação não permite isso? Ou será que eu só tenho um tipo de planta só plantei milho? Entende? Então, eu preciso que vocês entendam isso, para depois, quando a gente for discutir friabilidade e não friabilidade, a gente entender isso. E quanto mais diversa vai ficando esse sistema, mais equilíbrio precisa entre eles. Mais relações acontecem entre eles. Né? Então, nós temos, dentro de qualquer ecossistema, existem os produtores. Se a gente acha que um produtor, um agricultor é importante, imagina que os produtores dentro de um agroecossistema, que são as plantas. E não é um tipo de planta só que é produtor. Se eu tiro todas as plantas para deixar só uma, é a mesma coisa que a gente está fazendo também com os agricultores. Mesma coisa. A gente está tirando um grupo para privilegiar outros. A pergunta é como eu repenso isso? Como é que eu vou ter o máximo de produtores dentro do meu agroecossistema diverso? Ter diversidade de produtores. Então, desde uma plantinha pequena até uma árvore é necessário. Daí é que entra os sistemas dos SAFAs. Porque o SAFA é uma mistura de plantas, desde plantas de rasteira de primeiro andar até planta de quinto, sexto, sétimo andar. Esta biodiversidade é a tentativa de imitar os ecossistemas naturais. Mas, mais uma vez, aqui vocês estão vendo que tem muita setinha para um lado e para outro. Aí vocês estão vendo que tem os produtores, tem os consumidores de primeira ordem. Quem são os consumidores de primeira ordem? São normalmente, às vezes, os herbívoros. São a maioria dos animais que se alimentam de plantas. Mas tem outros seres que já é o consumidor de segunda ordem, que come já carne. Né? Quer dizer, tem uma infinidade de... E a minha pergunta, mais uma vez, eu estou trazendo para vocês, é quem são os elementos dentro do meu design, dentro do meu agroecossistema, que substitui determinados animais desses? Aqui, numa paisagem de sertão, está aqui um cacto que serve de alimento ao gafanhoto, mas também serve de alimento aos roedores. Mas vê, o gafanhoto serve de alimento à lagartixa, o roedor serve para a raposa. E ambos, tanto a raposa como o lagarto, terminam servindo de comida para a serpente. Essa serpente morre e todo o sistema roda novamente. Então, quando a gente está dizendo que a gente quer transformar os nossos ambientes, as nossas propriedades em agroecossistemas, eu estou dizendo que eu tenho que entender essas cadeias tróficas e tentar imitá-las dentro do meu espaço. Eu espero que esteja ficando bem claro essa coisa que eu estou trazendo. Vamos lá, olha, dentro de uma pirâmide, quanto mais próximo dos produtores eu tiver, menos energia o meu sistema perde. Olha que coisa interessante. Olha, repetir, quanto mais próximo dos produtores, menos energia meu sistema perde. Então, significa que se os produtores dentro de um agroecossistema são as plantas, então significa que quanto o sistema que eu estou montando, quanto mais próximo, quanto mais se alimentar de planta, menos energia eu estou perdendo. Mas veja, nesse design aqui, nessa pirâmide, olha, 1000 plantas alimentam 300 gafanhotos, que alimenta 20 aves. Então está tendo perda de energia, não está? Mas que esses outros também são necessários. Entende isso, gente? Então, quem é que vai substituir esses papéis aqui? Por exemplo, os herbívoros. Olha, tudo é herbívoro aí. Se alimenta de planta. Então, todos esses seres podem substituir determinados seres daquela cadeia trófica, concordamos? Entende? Pode substituir. Então, nós temos os herbívoros. Quer dizer, esses animais aqui são muito mais baratos criá-los. Por quê? Porque a alimentação básica deles são plantas. Eles estão muito mais próximos dos produtores. Entende? Eles estão muito mais próximos dos produtores. Né? Aí vem também agora outro tipo de ser, que são os onívoros.
O que é onívoro? É o ser que tanto que ele come planta, como também come carne, insetos, né? Então, por exemplo, uma carpa dessa. Essa carpa, ela come os bentos, que são crustáceos, né? E também come plantas aquáticas, fitoplâncton, por exemplo. Um porco do mesmo jeito, galinha do mesmo jeito. Então, veja, se eu estou montando o meu agroecossistema e eu quero pensar que eu preciso ter uma alimentação biodiversa para mim, e eu sou um cara também que como carne, Roberto Mendes, eu gosto de comer carne, entende? Então, como é que eu faço? Eu vou ter que montar meu sistema de uma forma que quem primeiro eu vou elencar para criar são sempre primeiro os seres herbívoros, são animais que comem mais plantas, para eu não ter que estar perdendo energia. O segundo animal que eu vou pensar em criar são os onívoros, porque eles são bem, eles me fazem meu sistema ser muito mais versátil, porque ele tanto come planta como também come determinados insetos, né? Então essas coisas precisam ser repensadas, porque senão acontece isso que eu vou mostrar aqui agora nessa pirâmide aqui, ó. Essa pirâmide de cima, vocês estão vendo que a base dela são os produtores. Então, a produção interna, autônoma e autossuficiente é quando o sistema foi desenhado desse jeito. Ó. Primeiro os produtores, depois os consumidores primários, quer dizer, os herbívoros, depois vem os consumidores secundários, que já são os onívoros, por exemplo, deve estar ali, até chegar no consumidor terciário. Né? Mas olha o que o ser humano está fazendo atualmente. Ele diminuiu a quantidade de produtor, desmatou tudo, tirou toda a base da teia alimentar e começou a fazer isso. Ó. O maior consumidor aqui é o terciário, quer dizer, esse consumidor terciário que come muita energia, esse consumidor que eu só sustento ele comprando ração. Então, por isso que está aqui, ó, compra de alimentação externa ao sistema, criando alta dependência, gerando insustentabilidade. Então, quer dizer, eu vou criar, por exemplo, um determinado animal, né, que é um carnívoro, por exemplo, ou um onívoro, por exemplo, que come de tudo, mas veja, como eu não tenho a base mais do produtor, eu vou ter que comprar ração. Então, quer dizer, os designs que estão sendo montados nessa agricultura moderna é um design desse triângulo de baixo. Quer dizer, os produtores são quase todos tirados e para poder atender a demanda dos demais, eu vou ter que comprar alimento. Então, isso está errado. Eu tenho que virar esse triângulo. Né? E, além disso, para poder criar um animal dentro do meu agroecossistema, eu tenho que perceber qual é a capacidade de suporte do meu agroecossistema. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu tenho um agroecossistema pequeno. Imagina se eu botar um boi dentro da minha propriedade com 1 hectare. Quer dizer, o boi ocupa uma área muito grande, mesmo sendo herbívoro. Mas ele ocupa um espaço muito grande que poderia estar produzindo muito mais alimento. Né? Então, essa capacidade de suporte do agroecossistema, eu tenho que pensar muito. Então, aqui está esse retângulo maior verde, representando quase o espaço que o boi ocupa. Agora, imagine galinha, imagine coelho, imagine cabra. O espaço é reduzido e eu posso ter muito mais animais dentro desse espaço. Então, optar por criar animais herbívoros, mas sempre levando em consideração o tamanho do agroecossistema disponível que eu tenho. Quer dizer, a relação área com a capacidade de suporte que eu vou colocar. Né? Porque, olha, os animais, todos os animais, inclusive nós temos uma necessidade diária muito grande de energia. Né? Um ser humano, por exemplo, feito a gente, um adulto, consome de 2.000 a 2.000 e poucas quilocalorias por dia a necessidade para um corpo poder estar bem alimentado, né? Em termos de energia. Mas olha, um bovino por dia, 4.400 quilocalorias. Um suíno, 3.300. Um frango de corte, 2.900. Quer dizer, um ser humano, consumo 2.000. Um frango de corte, 2.900 quilocalorias. Um caprino, 2.700. Um coelho, 2.544.
E uma galinha de postura até 2.700, que é para poder produzir o ovo. Então veja que essa necessidade de energia é muito grande. E o danado, que na maioria das vezes, para suprir a necessidade de energia, o ser humano está trazendo ração de fora. Então, o sistema que ele está montando, o agroecossistema que ele está montando, não é um agroecossistema ainda. Ainda está muito perdido. A diversidade desse espaço ainda é pouca. Não permite que essa quantidade de energia seja produzida internamente. Daí a necessidade de trazer de fora. Então, levando em consideração os biomas e a sua diversidade específica, né? Eu começo a me perguntar, né? Eu não vou fazer a pergunta para vocês, então a gente vai perder tempo, muito tempo, mas eu quero que vocês pensem. Entre um boi e um bode no sertão, por qual eu devo optar? Né? Lembre-se que eu tenho que levar em conta o bioma, eu tenho que levar em conta o espaço que eu tenho, a capacidade de suporte, né? E também a resistência do animal ao meio. Será que o boi é o melhor em determinadas propriedades? Uma coisa eu digo, o boi no sertão é melhor do que na zona da mata. Que nós vamos estudar isso na próxima semana, quando for estudar a friabilidade. Vai mostrar que o boi, os herbívoros de forma geral, eles ajudam muito mais na restauração das áreas degradadas do que qualquer outro animal. Outra pergunta. Entre o preá e o coelho, dependendo da região, por qual eu vou? Por qual eu opto? Né? Entre uma bananeira e um pé de pinha no sertão, o que eu devo escolher levando em consideração a autorregulação? Né? Aí o cara não tem água suficiente, o bioma dele não... Quer dizer, o agroecossistema dele não foi projetado para poder guardar água, acumular água, ele não tem biomassa suficiente, ele quer botar um pé de banana. Aí quando a banana não produz, né, ele fica buscando energias de onde? De fora do sistema, tornando cada vez mais esse espaço insustentável. Entre o milho e o sorgo, no sertão, por qual eu devo optar? Aí o cara diz, quer dizer que se por acaso o sorgo não come mais milho? Não, ninguém está dizendo isso. Nós estamos dizendo que, dependendo do design de tua propriedade, em alguns momentos é muito mais interessante ter o sorgo do que o milho. Né? Então, isto é mais lógico. Eu posso ter mais, se eu quero garantir, eu posso ter mais sorgo e menos milho, porque eu sei que o sorgo é muito mais resistente a uma falta de água, a uma seca. Não é dizendo que você não tenha que ter milho, mas é como tu vai desenhar, como tu vai projetar mais para ter quem, né? É mais seguro. Por exemplo, para eu que vou fazer um design, é mais seguro projetar no planejamento. Vai chover, não vai chover, pode chover, ou escolher plantas que vivem com pouca água. Então, estas perguntinhas aí mexem com qualquer um. Porque muita gente, quando vai desenhar, às vezes desenha achando que vai chover. E se não chover? Então, no design, que é o que vocês estão sendo preparados para ser design de agroecossistemas, tem que levar em conta todos esses aspectos. Né? Não é só escolher, vai chover, porque a meteorologia diz que vai chover. Eu posso até ter uma parte pensada para que eu sei que vai chover. Mas eu tenho que ter bem o plano A, o plano B e o C. Eu estou também dentro da minha propriedade, dentro do meu design, eu também botei plantas que vão sobreviver com pouca água. Porque se caso não chova, eu não perco tudo. Então, isto é design, isto é buscar. E o ecossistema natural, ele faz isso. Ele tem, se fosse numa linguagem não muito bonita, mas ele tem carta na manga para todos os problemas. Ele tem soluções para a maioria dos problemas. Qual das hortaliças bebe menos água quando eu vou desenhar uma horta? Se eu não tenho muita água,
Mas será que a gente leva em conta isso? Ou o cara gosta de alface, mesmo tendo pouca água, ele dana alface. Aí depois os alfaces não crescem, mirra, morre. Mas não estou entendendo. Porque o seu design, a lógica do seu design, você não pensou o suficiente. E não é fácil. Isso é aprendizagem, gente. Isso é dia a dia. Isso é vivência. Todas essas funções são executadas pela natureza, de forma natural, viu? Todas, ó. Adubação, irrigação, semeio, cobertura morta, reprodução, quer dizer, tudo isso aqui que vocês estão vendo nessa lista aí, todas essas tarefas, funções, nos ecossistemas naturais acontecem sem ser realizada pelo ser humano. Todo dia, dentro de uma mata, dentro do ecossistema natural, tem adubação. Todo dia tem umidade. Nem todo dia tem irrigação, porque a irrigação é feita pela chuva. Mas todo dia se semeia, todo dia se faz cobertura morta, todo dia os seres se reproduzem ali dentro. Poda acontece diariamente, colheita do mesmo jeito. Isso são coisas que a natureza já faz e faz perfeitamente. O que a gente está pedindo é que nós aprendamos com ela como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer que meu sistema, minha horta, eu não tenha que trazer adubo de fora. Como é que eu faço ela mesmo se adubar? Como é que eu mantenho minha horta o tempo inteiro úmida? Isto é design, gente. Isto é design, que vocês são capazes de fazer isso. Só basta pensar mais um pouco. E todas essas tarefas que eu mostrei agora são distribuídas entre os mais variados elementos do sistema. Forma-se parcerias, combinações, para que não seja a responsabilidade de um único elemento. Porque se só um fizer adubação, se aquele ser desaparece, parou de ter adubação dentro do sistema. Por exemplo, falamos muito em sucessão natural, né? Especialmente quando tratamos de sistemas agroflorestais. Mas, frequentemente, nós esquecemos que a fauna e a flora evoluíram como juntas. Esquecemos a interdependência entre os insetos, os animais e as plantas, as mais variadas espécies. Nos ecossistemas friáveis, como as savanas, que depois vou explicar noutra aula, né? As pradarias norte-americanas eram as grandes managens de herbívoro em constante movimento migratório que alimentava esse sistema. Porque eles estavam juntos, olha, isso é a manada toda junta. Imagine, come muito, mas em compensação também faz muito cocô, faz muito xixi. E outra, a matéria, a parte do pasto que elas não comiam, elas pisoteavam. E aquele material todo deitava no chão, não ficava em pé para secar, não. Então, quando aquilo fica em pé, seca, não tem retorno de biomassa para o ecossistema. O ecossistema não consegue rodar. Mas a maioria dos SAFs que são projetados, os animais estão fora do processo. E tem muitas propriedades que acham que são propriedades agroecológicas sem ter nenhum animal dentro. Para poder a coisa ser muito mais orgânica, muito mais agroecológica, gente, ser muito mais ecossistema, tem que ter a presença de animais. Esses animais são necessários, porque a evolução foi feita com os animais e não sem os animais. Agora, o danado é que nós nos perdemos no sistema de produção que nós vamos utilizar para criar os animais. Aí é que é diferente. Né? Olha aí, a quantidade de búfalo aí, ou é gnu, não sei. Imagine que, como é que uma pradaria dessa, como é que uma savana dessa, aliás, segurava esses animais todinhos, gente, com um pasto tão pequeno? A natureza é sábia, ela criou jeito deles andarem em bando, em manada, e até os predadores ajudavam nesse processo. Como é que esses animais se defendiam dos predadores? Se juntando em manada. Vão se apertando, né? E os predadores ficam com medo de ficar rodeando, tentando encontrar um que se desgarre para poder pegar.
Mas esse conjunto, essa junção e esse movimento migratório enriquecia todas as savanas com esterco, com urina, além do pisoteio dessa matéria orgânica, dessa biomassa, para poder haver ciclagem dos minerais. Por que no sertão tem muito problema, às vezes, com matéria orgânica? O cara faz uma cobertura morta no sertão. Mas se não tiver umidade, como é que aquela matéria orgânica vai se decompor, gente? Veja que no sertão a decomposição acontece justamente quando começam as chuvas, porque o material seca, não tem umidade. A umidade do ar não existe praticamente, a distribuição de chuva é concentrada e rarefeita durante o resto. Então, eu quero que vocês entendam que para desenhar um agroecossistema, uma propriedade, nós temos que pensar também nos animais, fazendo parte desse processo. Mesmo que eu seja um vegano, mesmo que eu não coma carne, mas esses animais têm que fazer parte do sistema para poder trazer o equilíbrio necessário, como os ecossistemas naturais acontecem. Quem poderão ser os nossos parceiros dentro dos nossos agroecossistemas? Minhoca, planta, inseto, pássaro, répteis, anfíbio, mamífero e tantos outros elementos. O negócio é a minha visão, é o jeito de olhar. Precisamos utilizar, onde for possível, recursos biológicos, biológicos, recursos vivos. Para quê? Para economizar energia, para fazer o sistema evoluir e para realizar trabalho. Pense essas três coisas, que eu vou mostrar agora vários animais desempenhando isso aqui, economizar energia, evoluir o sistema e e realizar trabalho. Por exemplo, funções que os animais podem desenvolver no agroecossistema nosso. Arar, cavar, fuçar, podar, morder, furar, cortar, picar, capinar, espantar, carregar, puxar. Porra, gente, é muito verbo, meu irmão. É muito trabalho, é muita ação que esses animais podem fazer para a gente. O problema é que eu não fui preparado para olhar os animais com esse olhar. Eu não fui preparado para olhar isso dessa forma. E para exercer essas funções, necessita de inúmeras ferramentas para fazer isso aqui, arar, cavar, fuçar, podar, precisa de ferramentas e os animais têm as ferramentas. Olha uma ferramenta aí. Isso é uma ferramenta, ela foi dotada, essa ave, com essas garras desse tamanho, para poder exercer determinadas funções dentro do sistema. Olha aí. O que é que ela está fazendo? Pescando, cara. Para que serve essa pata da galinha? Né? Esse bico da galinha. São tudo ferramentas. Aí, ciscar, misturar. E esse funcinho aí de um cachorro? Serve para alguma coisa? Será que essa quantidade de sensibilidade que tem aí serve para alguma coisa? Olha aí, o homem já utilizando para farejar. O gato é um controlador do roedor. Mas também, o roedor em excesso causa problema, como também esse felino também causa problema, porque esse felino também come outras aves. E esse focinho aí, num porco? Gente, pense num focinho poderoso, que fura parede, adoidado. É uma ferramenta potente demais. Tá aí, é um arado. Ele fofa, ele vira, ele revira. Mas a gente ainda não conseguiu entender como utilizar esse animal dentro do nosso agroecossistema para exercer essa função. O que é que a gente faz? Prende ele dentro de um chiqueiro, dá comida para ele e pronto. Quer dizer, a existência dele ficou limitada simplesmente àquele espaço fechado e a comer e produzir carne e cocô. Pronto. E xixi. Tá aí, arando. Como é que eu posso fazer isso? As minhocas. Né? As galinhas controlando ervas. 1 minuto aí, 2 minutinhos. Ô, mozão, acenda a lâmpada aqui de baixo, por favor. Sônia. Olha,
controlando inseto, até os passarinhos, ó, controlando inseto. Mas a gente chega na natureza, tira tudo, só planta cana-de-açúcar, só planta milho, e o porra do passarinho vai morar onde, danado? Aí depois tome lagarta no milho, tome aquilo, tome veneno, porque os predadores que faziam aquele trabalho foi tirado todos. E outra, tu escolheu só plantar milho. Quem errou no processo não foi a natureza, foi tu, danado. Olha aí, ó, cheio de minhoquinha. Olha aí a cabrinha se vindo de transporte, né? A urina, as fezes. Por que a gente só botou na cabeça que as fezes e urina só de alguns animais é que serve para adubar? Num ecossistema natural, toda urina, toda fezes é adubo. Mas a gente classifica, o do equino não presta, o do ser humano não presta, daquilo não presta. Isto é coisa da cabeça da gente. Isso é coisa de ser humano que ainda precisa ser ecoalfabetizado. Incubar. Por que eu não uso, não continuo a usar esse animal que sabe a quantidade de umidade e temperatura necessária para produzir, mas não, o cara quer fazer uma danada de uma máquina de incubar, se ele não é rico, ele quer fazer até de isopor. Por quê? Aí vai gastar energia elétrica, vai gastar o tempo dele, ele tem que estar de manhã, de tarde, de noite, tomando conta dos ovos. Porra, meu irmão, isso é um pensamento muito, muito pequeno. É não entender o que o ecossistema nos propicia. Bruno. Aí, ó, a galinha criando, ela não só incuba, ela defende, ela cria e ela alimenta. Né? Olha aí a traíra controlando o peixe. Quer dizer, dentro de um lago também é um ecossistema, um lago, um açude, um barreiro, uma poça d'água é um microecossistema. Que ali os seres conseguem ter uma cadeia trófica de um sustentar o outro. O excesso de um, a traíra nesse lago aqui vai comer. Uma tilápia em excesso, a traíra vai comer. Até para despertar. Até para despertar, os animais servem. Né? Tem maior limpador da natureza do que esse, gente? Né? Mas a gente vê esse animal como um ser feio, nojento. E se encontrar, quer matar. Quer expulsar. Não entende que ele está lá para fazer um papel de limpar. Ele é um carniceiro que vai lá limpar a área para tu, que tu sujou. Em muitos casos foi você que sujou. O próprio pescador, quando está tirando, ele tira, fica aquele sargaço todinho, cheio de peixinho que morre ali. Se esse animalzinho aí não for lá e fazer uma determinada limpeza, daqui a pouco ninguém aguenta nem chegar perto daquele ambiente. Então a pergunta sempre é essa: como eu desenho, levando em conta que esses seres precisam fazer parte do meu agroecossistema? O ganso, pensa num bicho brabo para defender, né? O cachorro. Então, para aumentar a sustentabilidade da propriedade, deve-se primeiro transformá-la em agroecossistema. E buscando alcançar as 5 seguranças que a gente vem discutindo tanto. Né? A segurança hídrica, a segurança alimentar, a segurança energética, a segurança em nutrientes e a segurança em habitação. Então, qualquer um de vocês, ao desenhar uma propriedade, ao olhar uma propriedade, ao ser convidado a olhar uma propriedade para poder dar sugestões, pensem nesse sistema que eu estou falando e principalmente na busca de entender como é que estão essas seguranças. Será que elas existem? Será que tem uma que não tem quase nada? Como é que eu faço para subir ela? Como é que eu faço para fazer com que ela aumente para poder se equilibrar mais com os demais? Se eu tenho uma segurança hídrica pouca, quais são os seres que eu vou botar na paisagem que consuma pouca água?
até eu poder aumentar a quantidade de água dentro do meu agroecossistema. Entende isso? Espero que todos estejam entendendo essa lógica que eu estou trazendo. Tendo como princípio de sustentabilidade isso, relações. Pense bem. Vai desenhar? Vai. Então você tem que pensar nisso. Relações. Quais são as relações que eu vou criar dentro da propriedade e fora dela? Quais são as conexões que eu vou criar ali dentro? Quais são as interdependências que eu vou montar? Porque tudo está ligado a tudo. O todo é mais do que a soma de suas partes. E a diversidade e as parcerias são necessárias. Parceria não só deve existir no meio social, não, e humano. As parcerias acontecem dentro de qualquer ecossistema. Dentro de qualquer ecossistema. A diversidade é a capacidade de se ter mais funções e ações acontecendo sendo parcerizada, ou melhor, dividida entre os vários elementos vivos dentro do mesmo espaço. Né? Em caso de escassez de recurso, cada componente do sistema de produção deveria, na medida do possível, ter múltiplo propósito e cumprir simultaneamente a várias funções. Né? Então, isso que eu trouxe para vocês, um dos primeiros princípios da permacultura é que cada elemento deve executar várias tarefas, várias funções. Quanto mais os elementos estiverem isolados, preste atenção nisso, quanto mais os elementos estiverem isolados, mais trabalho teremos para mantê-lo vivo e ativo e produtivo. Vai ser necessário eu ou alguém tomar conta dele, alimentar ele, porque eu prendi, eu tirei a liberdade dele buscar se autoalimentar, de perambular. Está aí, um microecossistema montado, onde tem muita interação aqui. A banana cai, alimenta a galinha, o inseto a galinha come, quer dizer, tem todo um sistema montado aí, onde esses seres se complementam. Um é apoio do outro, não é muleta do outro, entende? É apoio e não muleta. Muleta é o que o sistema da agricultura moderna faz. Está aqui, Imagina quando a gente vai fazer design de permacultura e agroecossistema, a gente tem que pensar isso. Como unir esses componentes que são necessários dentro da propriedade? Como é que eu vou criar as setas? Quem vai estar ligado a quem? E lembrar que se um elemento desse, ele exerce 3 funções, ou ele doa 3 funções, é bom que ele também receba a mesma quantidade. Então, nós podemos desenhar pensando nisso. Não, às vezes, com tanta perfeição, porque jamais a gente vai chegar a essa perfeição, mas a gente pode, cada vez mais, ir aprimorando, evoluindo, aprendendo com a natureza. Né? É por isso que eu digo sempre, né? Misture, diversifique e depois qualifique. Esta é uma grande diferença. Misture, diversifique e depois você vai vendo o que é que está dando certo e o que é que não está dando certo, para não repetir o que não está dando certo. Está aqui, uma propriedade, um design, eu brincando um tempo desse, eu tentando mostrar como é que uma propriedade pode ter muitas intersecções. Então, nesse desenho aqui, eu privilegiei aqui a segurança hídrica, né? A segurança habitacional, a segurança alimentar, a segurança energética, a segurança de nutrientes. Né? E eu estou botando quais são os elementos e estou criando essa segurança a partir desses elementos. Isto é design. Pobre ainda, viu? Isso é um design pobre. Isso é um design para principiante. Porque a natureza, se vocês pensarem num ecossistema natural que tem de conexões, é estrondosa. Mas só em eu desenhar com esse objetivo, com esse intuito, eu já estou fazendo a diferença. Precisamos criar parceria com vários elementos vivos. E todas essas tarefas são distribuídas, né? Como eu falei. Então, como por exemplo, uma galinha. Uma galinha pode exercer quais funções no ecossistema? Controlar inseto, controlar erva, fertilizar espaço, procriar, despertar, produzir alimentos variados. Né? O cara botou aqui, uma galinha pode. Vê bem, ela pode comer os insetos de uma área, né?
ela pode quebrar o ciclo de vida de praga, ela pode cortar até 15 até 5 metros de quadrado de grama. Quer dizer, se eu não olhar a galinha com esses olhos, gente, ela simplesmente, eu vou prender ela, botar ela dentro de um galinheiro, vou ser empregado dela, que eu vou dar comida e ração para ela, e ela não vai conseguir exercer funções dentro do meu sistema. Me desculpe, de quem foi a burrice? Foi da galinha ou foi minha? Foi do quem projetou. Foi do design. Então, o sistema de produção e a visão com o sistema de produção faz a diferença. Mas para que isto aconteça satisfatoriamente bem, ela necessita ter suas necessidades atendidas, concorda? Se a galinha, para desempenhar aquilo tudinho, ela tem que ter a necessidade dela sendo atendidas, né? Então, pode se movimentar, interagir com outras galinhas e, nos casos, criações abertas, né? Ter contato com o solo, com plantas e outros animais. Por esse motivo, elas passam por menos estresse. Então, olha para aí. Está na natureza. Ela vai perambular, ela vai fazer sua própria alimentação. Ela vai balancear sua ração. Então, simplesmente nós criamos um espaço para a galinha se criar, né? Olha, que conforto. Quer dizer, eu estou trazendo o mais próximo possível a galinha para o habitat natural, né? Tá aí, ó. Eu gostaria de ser uma galinha e viver assim, né? Ou um galo, né? Mas olha o que é que o homem faz. Prende. E às vezes, quando a galinha pula a cerca para o outro lado, porque dentro onde ela está, não tem a necessidade dela sendo atendida. Então, ela está muito mais interessante fora. Então, ela vai tentar pular, né? Que não só ela, né? A maioria dos animais. A água não devia ser em bebedouro, né? Se a gente fosse pensar, era criar um lago, né? Uma coisa o mais natural possível. Quando eu crio um bebedouro, ou que eu boto um bebedouro, o bebedouro ficar com água lá parada, aquilo dali cria lodo, é uma coisa artificial, a galinha pode até adoecer. Num ambiente desse, mesmo que seja uma água parada, mas é uma água parada, por ela estar em contato com o solo, os micro-organismos, tem todo um trabalho aí, gente, de natureza. Liberdade. Quem disse que galinha não voa? Não voa porque ela está dentro de um galinheiro presa. Quem disse? Quem disse que galinha não toma banho? Né? Ela gosta de um ambiente assim, ó. E isto, gente, criar um ambiente desse, eu não tenho que trazer insumos de fora, entende? Eu tenho que criar dentro o mais natural possível, dentro das possibilidades que o meu agroecossistema me permite. É desenhar com o que existe lá dentro. É o olho de pensar, de ser empático com a galinha. Se eu fosse uma galinha, o que é que eu gostaria? O que é que eu gostaria? Né? Como seria a minha vida num espaço? Olha aí, criando os pintos, né? Olha a recompensa, né? Isso é uma recompensa bonita, ou não é? Isso é o que a gente está querendo, né? Agora, lembrar que parte desses ovos tem que ser dela, para ela procriar, para ela poder tornar um ambiente o quê? Sustentável. Sustentável. Né? Isso é bom, ou não é? Né? Eu imagino que para uma galinha deve ser muito bom. Né? Se o cara vai criar num espaço desse, mas que pelo menos essa coisa ande, não fique parada, não fique quieta, não seja estática. Né? Por exemplo, olha aqui, galinheiros móveis, como eu já mostrei para vocês, né, em outras aulas. Né? Gerir, na visão agroecológica, é facilitar para que os processos ecossistêmicos aconteçam. Né? Galinhas presas, sua existência está limitada. Alguém precisa oferecer tudo para ela, tudo. Né? Olha aí. Aí o povo chama isso aqui galinheiro. Não, isso aqui é um presídio de galinha. Isso é um presídio. É um presídio. Concordamos com isso? Completamente de uma forma diferente da galinha se criar, de estar no espaço livre. Né? Olha para aí. Agora, olha a qualidade da carne. Né? Olha a qualidade da carne.
do lado esquerdo, do lado direito, aliás, é uma galinha de capoeira, né? Olha do lado direito. Olha a cor da carne. Carne branca. Olha a outra, carne rosada. Olha aqui. Qual das duas aqui é uma galinha de capoeira? Até pela cor da gordura você conhece. Olha a cor dessa gordura aqui, né? Essa daqui, ó, amarelinha. Olha o fígado, rosa, né? Meio marronzado. Olha essa aqui, ó, pálido. Olha a gordura, branca. Quer dizer, este animal aqui viveu num espaço onde o ecossistema conseguiu alimentá-lo de uma boa forma. Isso é um banquete para as aves. É um banquete. Insetos. Será que a gente já pensou em criar inseto para dar aos animais? Ou criar espaço para que o inseto, dentro do meu ambiente, onde está a galinha, possa gerar insetos para poder a galinha se alimentar. Fonte de proteína fantástica esses animais aí têm. Enquanto soja tem 46%, tem alguns animais desses aqui, o inseto desse, que chega a 60% de proteína. Mas o ser humano quer a soja. Não estou dizendo que você não possa ter soja plantada dentro da sua propriedade. Não é, Socorro? Pode ter soja. Mas que não só seja soja o plantio, né? Tem que ter diversidade. Olha aí. O gorgulho do milho, será que não serve de comida para a galinha? Por que todo milho produzido tem que ser só meu? Porque parte desse milho não alimenta insetos e os insetos e mais o grão podem alimentar as galinhas, outros seres. No feijão. É porque a gente só quer para a gente só produz pensando na gente. Por exemplo, uma lagarta é problema ou alimento para outras espécies? Depende do ponto de vista que tu está olhando. Esse inseto está me dizendo que talvez aquele milho está no canto errado, na hora errada. Aquele solo está pobre e aquela planta está deficiente, então ele foi lá resolver o problema. Ele foi lá pegar toda essa biomassa dessa matéria orgânica desse pé de milho e devolver para o solo. A mosca, do mesmo jeito. Claro que eu não vou querer ter mosca em tudo que é canto, mas como é que eu posso fazer com que elas também façam parte do espaço? Essas larvas servem de alimento para os animais, para peixe, para tudo. Um cupizeiro do mesmo jeito. Rico. Tem ser humano que come isso. Diz que tem até um gostinho azedo de limão. Rico em proteína. Uma goiaba, um fruto que foi furado, bichado, a gente não quer comer, porque acha que é nojento. Nojento é o que a gente come. Porque ó, uma larva que nasce aí dentro de uma goiaba dessa, dentro da goiaba é limpo. Limpíssimo. Um papuruzinho desse é rico em proteína e está criando dentro de um espaço fechado, limpo. Mas a gente não vê desse jeito. Para se ter mais autossuficiência, é necessário montar agroecossistemas biodiversos, onde todos os elementos devem estar conectados entre eles, onde o resíduo de um serve de alimento para o outro que está no sistema. Monte, gente, sua teia alimentar a partir dos produtores de biomassa. Todo este design facilita a gestão do empreendimento, já que você terá muitos parceiros te ajudando na tarefa do produzir com qualidade, de forma sintrópica, que é um saldo positivo de vida e de energia no sistema. Esta foi minha aula de hoje. Eu espero que todos tenham gostado, espero que ela tenha inspirado vocês, né? Espero que ela tenha inspirado e tenha trazido esta visão muito mais sistêmica de um agroecossistema. E a agroecologia, e como ferramenta de design, a permacultura, está tentando fazer com que vocês aprendam a criar esses agroecossistemas. Beleza? Eu gostaria de ouvir alguns, né? Se gostaram da aula, se valeu, né? A aula está sendo gravada, depois eu vou postar ela aí nos grupos, né? E aí, gostaram? Não precisa ser todos falar, pelo menos alguns. Sim, Roberto.
Mas foi sim o quê? Você é Pode falante. Pode falar. Adoramos! Muito boa, Roberto. Ô, Roberto, Ô, Dani gostou também. eu acho o seguinte, primeiro dizer que a sua aula é muito importante, né? Foi muito boa. Mais uma que crava. A outra coisa, assim, dizer de que eu assistindo a sua aula e eu fico me vendo, né? Vendo a minha imagem e a da Diana nesse nosso trabalho lá em nosso sítio, né? Na nossa propriedade. Porque a gente vem percebendo de que a cada momento que nós vamos nos consolidando ali com as nossas atividades, a gente vai atravessando fases, né? E a gente consegue ver essa fase que a gente está passando justamente nas suas falas, né? E aí tem uma coisa muito interessante que você fala, que essa semana a gente estava discutindo isso, né? Sobre essa coisa da gente misturar o máximo possível, ter diversidade, né? Dentro de um sistema, e a partir daí você vai fazendo aquela coisa do que o Bill Mollison sempre fala, da importância que tem você estar observando para você justamente fazer a qualificação do que você já colocou, do que você projetou na Terra. Nós estamos vivendo isso. A outra coisa nós conseguimos perceber, né, um pouco a importância que tem a questão dos animais no sistema, né? A gente tem um vizinho que ele criava galinha e que quando nós começamos a trabalhar no sítio, eu andava meio estressado com a história das galinhas, porque eu via a galinha bagunçando todo o trabalho que a gente estava fazendo. Hoje nós já somos parceiros, porque a gente também cria galinhas e as nossas galinhas vivem com as deles vivem com as nossas, e todas as galinhas passeiam pelo SAF. E nós percebemos de que há um processo evolutivo para a qualidade com a participação das galinhas no SAF. Diminuíram-se os grilos, a gente conseguiu perceber isso. A gente consegue perceber que há um traquejo, que há uma interação, inclusive, dos animais com as plantas. Então, acho que é muito importante essa sua fala de orientar a gente, sobretudo, da gente estar referendando, da gente estar buscando compreender a importância que tem os animais no sistema. Eu acho que isso é fundamental. E a aula foi muito boa. agora lembrar que a galinha pode estar no SAF, mas tem que ter uma quantidade de galinha que o SAF tem a capacidade de suporte. Sim. Senão, se descontrolar, claro. aí... Claro. Se for todas, acaba tudo. Pois é. Alguém mais gostaria de dizer alguma coisa? Professor. Fale, Socorro. Primeiro dizer que eu estava morrendo de saudade de assistir suas aulas e que eu gosto muito de te ouvir. E rezando, né, para que isso passe logo para a gente voltar para as aulas, que é muito bom. Se Deus e assim, estava vendo aqui, quando o professor falou sobre a criança, o tempo certo da criança, né, a interagir com os pais no trabalho, e isso a gente traz desde criança, né, os pequenininhos, ensinando eles a acompanhar tanto nos afazeres de casa quanto no campo, para que eles aprendam desde pequenininho já esse manejo com o trabalho do campo e de casa também. Também dizer que a gente aqui trabalha muito nessa questão do plantar consorciado, né? Todas as plantas juntas. E a gente faz aquela mistura toda, uma salada na roça, pode ser de 1 hectare, 2 hectares, mas a gente planta tudo junto, não separa pedaços de terra para plantar milho num canto, feijão em outro, melancia em outro, abóbora em outro, tudo misturado. É mandioca, é melancia, é maxixe, é melão, o que tiver que plantar é plantado no mesmo terreno, independente do tamanho que seja a roça. Ô, Socorro, tem um pensador que diz o seguinte, viu? Que se a mistura dá bem no roçado, dá boa no prato. Escutaram? Sim, sim. Se a mistura dá bem no roçado, é boa no prato, entende? Então, isso é caminho de diversidade, né? Isso. Mais uma pessoa Obrigada gostaria de algum depoimento? Mais alguém? Para a gente fechar aí. Eu sei que Carla está doida para falar. Estou querendo, mas não sei se estou podendo. Não, é porque é muita coisa mesmo.
É como o Socorro e Josivan falaram, você vai falando e a cabeça da gente fica borbulhando, né? Eu estou tentando implantar os sistemas aqui, não é tão simples assim no começo, né? Mudar essa lógica. Atualmente a gente está sem galinha porque a gente tem 4 cachorros, mas a gente está pensando como implantar novamente galinhas, que a gente já criou galinhas aqui. E esse processo das seguranças, eu tenho pensado muito nisso, né? Como na propriedade fortalecer essa lógica, identificar os potenciais que existem e fortalecer essas 5 seguranças aí. Mas ainda estou naquela fase de ter muito trabalho, de estar cometendo alguns erros e depois perceber que não era bem daquele jeito, mas estou curtindo muito as aulas, sim, aproveitando bastante. A gente plantou bastante, mas como está chovendo, muita coisa inundou, né? Uma parte não deu bem, mas aí então a gente está se ocupando agora mais de nutrir o solo mesmo, cuidar do solo e ver as plantinhas que vão conseguindo se fortalecer nesse clima, né? Esperando a hora de plantar as outras. Ô, Carla. Mas é isso, diga. Piaget dizia que o erro é o caminho do acerto, né? Estou nesse caminho aí, estou nesse caminho. E você está errando porque está praticando, né? A gente só erra quando faz, né? Ninguém pode errar sem fazer nada, né? E tentando usar outras opções, por exemplo, tentando cobrir os leirões com aqui a parte ao redor da casa, a gente ainda tem grama em uma boa parte. Aí, aproveitando a grama quando corta para secar um pouco e fazer a cobertura do solo, tentando aproveitar o que tem, né? Aqui o que já tem no espaço. Deixa eu perguntar mais, para dar espaço também para outras pessoas. Teve muita gente nessa aula que foi a primeira vez que participou, né? Teve muita gente. Pela lista aqui, chegamos no momento que tinha 36 pessoas participando hoje na aula, né? E eu gostaria de ouvir alguém, 1 ou 2 pessoas que não tinham participado e que participaram pela primeira vez hoje. O que é que acharam? Se gostaram? Né? Se vão voltar outra vez a querer assistir? Eu gostaria de ouvir alguém, ou pelo menos umas 2 pessoas. Professor, Maria José, de Buíque. Oi, Maria José. É a primeira vez que eu assisti sua aula online. Mas, assim, eu acho as suas aulas show. E aí o senhor falando e eu olhando aqui a propriedade ao redor e eu olhando o meu supermercado, né? Então, assim, é muito interessante. Aí eu fui ali, o senhor falando em goiaba, aí eu já fui lá pegar as goiabas, né? Então, já tem a pinha ali. Então, quando o senhor fala, aí é como aquela história que a pessoa pede para fazer um anúncio para vender o sítio. E quando alguém fala, é que você vê o quanto você tem de espetacular na sua propriedade. E parabéns, eu sempre acho sua aula maravilhosa. Obrigado. Viu? Estamos com saudade de você. Juliana estava doida para falar. Diga aí, Juliana, estava com saudade de vocês também. Oi, gente. Oi, professor. Foi muito boa a aula. Foi a primeira vez que eu participei. Fiquei pensando... Já estava aqui pensando em perguntar ao pessoal se toda aula estava sendo boa assim, porque se for, eu vou vir. É o momento de perguntar agora para a turma que está aí. Né? As aulas estão sendo boas, gente? Ótimo sempre. As que eu já assisti, todas foram muito boas. Que maravilha! Pois é, foi lindo, assim, me alimentou, me relembrou como... esse processo de educação está afinado mesmo com o meu caminho, né? Que não é só meu, é esse caminho que a gente está buscando construir juntos e juntas, coletivamente, de mais integração mesmo, de aprender com a natureza, de lembrar que somos ela, né? Para poder descongelar esses hábitos que machucam a gente e machucam a terra, né? Pois é. Foi uma delícia, professor. Gratidão. Eu gostaria de também escutar outras pessoas, mas eu gostaria de escutar hoje também Silvia. Silvia, Sabadão ainda está ainda ou já saiu? Acho que ela deve ter saído já. Bom, gente, foi muito bom ter vocês, né, mais uma vez, embora aqui de forma remota.
mas eu adorei mais uma vez dar essa aula para vocês, né? E vou preparar uma aula bem legal também para a próxima quinta-feira, beleza? E agradecer também a Paula por ter cedido o Zoom dela, né? A plataforma. Paula, muito obrigado, em especial a você mesmo pela sua disponibilidade de fazer isso. E lembrar para as pessoas que eu estou acompanhando nos grupos, não esqueçam de, para a semana, tentar finalizar a sistematização das experiências e me mandar, né? Eu preciso passar por certa para poder você receber a nota do módulo de vocês, tá bom? E sobre isso, Roberto, rapidinho. Eu até mandei uma mensagem para você, porque a gente tem outros grupinhos que participam, alguns estudantes, e eu percebi que algumas pessoas, ou várias pessoas que não estão acompanhando as aulas, estavam meio perdidas em relação a isso. E daí estavam perguntando qual seria o prazo, porque inicialmente seria até o final do mês, né? Mas aí você está dizendo, então, que tem mais uma semana para enviar. Não, mas vê e bem. A outra pergunta... Mas vê bem. Só rapidinho, diga. Diferença, veja. O grupo, nós, como educadores, nós nos subdividimos, né? Uhum. Cada educador tem um jeito que está fazendo, né? Essa turma que está comigo, né, elas estão sistematizando as experiências que nós discutimos, que eu já estou sabendo quais são as experiências, a coisa toda. Quem está assistindo aula com vocês, que vem assistir aula comigo, mas que eu não estou acompanhando, vai procurar o educador que está acompanhando vocês, entende? Para ver qual foi a ideia que ele usou com vocês para sistematizar, entende? Então, não são todos, né? Então, sobre isso também, por exemplo, eu estava assistindo inicialmente as aulas com o Germano, porque ele ficou responsável pelo grupo da região metropolitana. Mas aí, como eu estou fazendo essas atividades aqui em casa, eu estava sentindo falta das aulas técnicas, né, da gente continuar esses estudos sobre os agroecossistemas. E aí eu comecei a assistir aula com você, e aí a minha dúvida é, eu tenho que mandar para quem o trabalho? Para Roberto ou para Germano? Veja, pode ser também para mim. Pode ser para mim, né? Agora você também vai ter que mandar para Germano, porque ele vai estar esperando lá, né? Porque ele está acompanhando você, né? Eu sei que você está assistindo minhas aulas, que ótimo, e eu precisava saber quais são as atividades que você estava fazendo, essa coisa toda. Dos demais que eu estou acompanhando, eu sei de todos, né? Eu sei até quem está fazendo e quem não está, porque a gente está trocando ideia, né? Mas é isso, eu acho que procuro o educador e os meus mandam para mim, e você quer mandar para mim, também pode. Agora, também tu avisa teu educador que está te acompanhando, beleza? Para não gerar distorção aí ou ruído entre os educadores, né? Bom, lembrar para vocês que, só para findar, que vai ter uma nova série de webinários, né? Vai ter uma nova série de webinários, né? Tem muita temática legal, né? Vai ter muita gente legal também. Eu estou trazendo o Eurico Viana, né? O cara que eu falei para vocês do curso do planejamento das propriedades e na escala de permanência da linha-chave. Ele vai fazer parte do webinário. A partir lá da Austrália para cá, ele vai fazer isso, né? Kainan vai também trabalhar com a gente, mais uma vez, a cromatografia de solo, porém agora o método, porque a semana passada teve uma live com ele, mas ele deu um introdutório, foi muito grande, foi muito largo, e no final, que era justamente o método, ele falou pouquinho. Então, eu conversei com ele para agora, nessa julho e agosto, a gente vai marcar a data, que ele traga a ideia do método, como aplicar no dia a dia, entende? Embora, claro, que aprender cromatografia numa aula remota, virtual, é sonho, é viagem. Mas que pelo menos a gente comece a entender mais para poder pesquisar mais sobre a temática, entendeu? Então, tem muita coisa, muita temática legal que vai rolar, né? Muita temática legal. E pedir para vocês para divulgarem as inscrições. Foi prorrogada mais uma vez as inscrições, vai até o dia 30 de julho. Então, tem muito tempo ainda para muita gente se inscrever para o curso, né? Para as novas turmas do CETA, beleza? Então, eu acho que eu vou me inscrever de novo. Um abraço a todos. Mas veja, independentemente se a gente continuar com essas aulas remotas em alguns momentos, essa aula remota
pode abrir para quem é egresso, quem já terminou, quem nunca fez. Quer dizer, é um espaço de interação, né, para poder cada vez mais a gente divulgar esse processo que a gente vem construindo de melhorar o meio ambiente, principalmente nessas ideias mais agroecológicas. Beleza? Um cheiro a todos. Beleza. O link dessa aula, o link da gravação para poder dar essa espalhada na semente. Veja, eu vou fazer o seguinte, né? Quando eu fecho aqui, aí aparece que está dizendo que vai tá gravada, né? Então ela vai baixar essa coisa toda, né? É a primeira vez que eu vou fazer isso, né? Porque como eu tô como anfitrião, né? Sim. Aí o que vai ter que fazer sou eu, porque se fosse Paula tem muito mais domínio sobre essa. Eu ainda sou analfabeto digital, né? Mas eu vou tentar aqui para não perder, né? E assim que baixar, aí quando for amanhã ou depois, né? Eu tento postar isso no grupo da turma A, B, C, D, né? No máximo para chegar ao máximo a vocês, tá bom? Massa, obrigada. Então, Massa, Roberto. Todos. E na quinta-feira, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. Beijo, amor. Beleza? Tchau. Valeu, um abraço, Roberto. Tudo de bom, Roberto. Depois a gente se fala. Desculpa aí quando o microfone voltou e eu não percebi. Tchau, professor. Tchau. Beijo.